Boa noite a todos. O nosso tema, Senhora da Luz, ele tem como base o livro Boa Nova, do Espírito Roberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o material elaborado pela Federação Espírita Brasileira, que faz parte do estudo aprofundado da doutrina espírita. Senhora da Luz é o significado do nome de Maria. Maria, filha de Joaquim e de Ana, os avós de Jesus. O momento extremo de Maria, da Senhora da Luz, foi aquele, ao contemplar o seu filho sendo crucificado, imolado, condenado da forma mais injusta, como nunca se ouviu falar em todos os mundos que compõem o universo. Naquele momento indescritível, o coração materno fazia uma reminiscência e se lembrava com todos os detalhes do que havia se passado com ela desde quando o anjo Gabriel veio visitá-la, ainda jovem, com a idade aproximada de 16 anos a 18, para falar que ela iria fazer parte da equipe espiritual de Jesus. Ela foi a escolhida e ela seria a mãe daquele que iria trazer a salvação para o mundo, no cumprimento das profecias. Logo, se lembrou da manjedoura, o primeiro beijo que deu naquele filho que era uma estrela de luz a apresentar-se de uma forma extraordinária. Lembrou-se da sua infância, uma infância completamente imaculada. Uma criança dócil, servil, que tinha sempre a afabilidade e a doçura como companheiras permanentes. Na adolescência, lembrava-se dele conversando com os doutores da lei, falando-lhes das leis divinas, que eram as leis a serem apreciadas, entendidas e explicadas ao povo. Toda a sua vida até ali passava pela cabeça, pela lembrança, pela memória de Maria. E ela se perguntava, ao ver o filho crucificado frente a frente, por quê? Que uma pessoa daquela estirpe teria que passar por aquele sofrimento inexplicável? Por que ele teria que sair assim tão jovem, depois de ter feito todo o bem que pôde, ter curado leprosos, devolvido a visão aos cegos, ter colocado aleijados para caminharem, defendido pessoas de processos obsessivos por influenciações de espíritos imundos. Depois de toda a pregação a respeito do amor, da indulgência, do perdão, da caridade extrema, do amor ao inimigo, aquilo tudo que representava o que Deus desejava que a humanidade soubesse. O representante legítimo, o filho dileto, o ser mais puro. Por quê? Fala-se que uma das piores dores maternas é quando uma mãe vê o seu filho partir para o mundo espiritual. Imaginemos, pois, Maria tendo que presenciar ao vivo um sofrimento atroz, desde as chibatadas, os escárnios, os desvarios, as vaias, a cruz infame e os pregos enormes adentrando-lhe os pés e as mãos. O fel, a coroa de espinhos, colocado entre dois ladrões. Como um coração materno poderia suportar tamanha cena
de exagerada impureza. O ser melhor, o mais puro, lembrou-se das bodas de Caná, quando parentes de Maria se casavam, o vinho estava escasso e, pela tradição da época, se o vinho acabasse antes dos convidados saírem ao final da festa, era um mau presságio, significava que o casamento não ia adiante. Ele ainda não havia se apresentado ao mundo, ainda não havia iniciado o marco da implantação do Evangelho na terra. Mas ela sim, conhecendo como sendo o Espírito enviado de Deus, com poderes para materializar o amor a qualquer momento, pediu-lhe socorro. E foi quando ele pediu vasilhames de água, transformando-as em vinho, fazendo com que as pessoas comentassem que ali havia ocorrido algo estranho, porque normalmente as pessoas serviam o vinho melhor no início da festa. Depois que as pessoas já não estavam tão lúcidas, eram servidos os vinhos de má qualidade. Mas eles comentavam que foi o contrário. Deixaram para servir o vinho melhor no final da festa. Assim ele iniciou a sua trajetória e assim ele foi se mantendo, trazendo luz, paz, pureza, representando Deus como ninguém pudera fazer. Mas ele, no entanto, estava ali. Percebendo o seu sofrimento extremo, o único apóstolo que não se acovardou, que não se escondeu, foi João, o evangelista. Aproximando-se dela, abraça-lhe para dividir a angústia de irmão, ele que é considerado um irmão espiritual de Jesus, em toda a sua essência. E foi exatamente ali, percebendo a angústia de ambos, que em meio àquele estertor, o mestre, num gesto simbólico com os olhos, olha para a mãe, olha para João e diz: mãe, eis o teu filho. E conseguindo fazer um pequeno gesto com a mão, apesar da limitação do instante, apontou o dedo, dizendo: filho, eis a tua mãe. Logo após, uma grande tempestade fez com que todos se dispersassem. Alguns dias depois, lá estava Maria em Betânia, tentando voltar ao convívio dos amigos, dos familiares, mas o que se via nos dias seguintes era uma tristeza extrema, era um vazio sem tamanho, algo que nenhum coração normal poderia suportar. Mas ela, Maria, estava ali, vivenciando aquela extremidade das dores da alma. Até que João foi ao seu encontro, apresentou-lhe uma proposta para que fossem a Éfeso, onde os cristãos que se iniciavam no conhecimento do Evangelho demonstravam uma certa empolgação. Conseguiu uma choupana próximo à praia, numa colina, e fez com que Maria se juntasse a ele, para que ele pudesse ali prestar a condição da piedade filial sugerida por Jesus. Logo a notícia se espalhou de que Maria estava ao lado de João, e todos os dias ele saía peregrinando, pregando o Evangelho nas vilas, enquanto ela permanecia ali. E não demorou-se muito para que aquela choupana fosse visitada todos os dias por dezenas, centenas de pessoas que queriam falar com ela, a Mãe Santíssima, como fora chamada por um leproso, que depois de estar com ela, de receber as suas bênçãos, teve as suas ulcerações completamente cicatrizadas. E a partir daí, beijando-a nas mãos, disse-lhe: és a nossa Mãe Santíssima, título que ela até hoje ostenta com a naturalidade pela qual todos a reconhecemos. Os anos se passaram exatamente assim. Maria sempre pensava: quantas pessoas acreditaram em seu filho? Quantas pessoas estavam modificando o seu jeito de vida, o seu modo de encarar o mundo?
acreditando num futuro onde apenas o amor, a fraternidade iriam ocupar espaço nos corações, e estavam certos de que isso é possível. E o sonho apresentado por Jesus, ele poderá ser concretizado na medida que cada um queira também sonhar esse sonho. O sonho de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, consolando uns, amparando outros, todos os dias Maria adentrava as noites estreladas e enluaradas de Éfeso, consolando milhares de corações. Até que um dia, um mendigo se aproximou, com uma angústia muito grande na sua alma, num desespero tamanho. E ela disse a ele, abraçando, meu filho, isso também passa. E esta frase consoladora de Maria repercute ainda hoje pelas vias mediúnicas do mundo moderno, para dizer a todos que ainda se sentem desesperados por não conseguirem entender as provações e as expiações necessárias, que tudo passa, nenhum sofrimento é eterno. Por isso não se justifica a desesperação extrema daqueles que pensam em sucumbir, em desaparecer, por não suportarem as provações necessárias. E isso fez com que o próprio Chico Xavier, no momento difícil da sua peregrinação terrena, ao buscar auxílio no seu espírito protetor, Emmanuel, o Emmanuel se fez portador de uma mensagem, disse-lhe, Chico, Maria está pedindo que eu te fale. Isso também passa. Muitos de nós espíritas, quando estamos vivendo também momentos de provações, nas quais não nos sentimos fortalecidos o suficiente para mantermos o devotamento, a resignação, a cautela necessária, nos lembramos dessa frase de Maria e nos consolamos, dizendo-nos, isso também passa. E vamos levando até que passe, porque tudo nesse mundo é passageiro. Nenhuma dor é eterna, nenhum sofrimento é para sempre. E Maria, assim, seguia consolando, até que um outro mendigo a visitou. Mas aquele dia estava um pouco diferente. Ela estava a sós, era noite, João ainda não havia retornado das suas viagens de pregação do Evangelho, e ela começou a sentir um vazio na sua alma, algo estranho de se explicar. Começou a se lembrar de toda a sua vida até ali. Lembrou-se desde o dia em que o anjo Gabriel anunciara que ela seria a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Lembrou-se de toda a trajetória do Filho até a crucificação. Lembrou-se da sua ressurreição após o terceiro dia, que foi morto e crucificado, ou crucificado e morto. Lembrou-se do dia em que ele ascendeu no seu corpo espiritual na cidade de Betânia, debaixo do olhar de 500 pessoas que testemunharam a ascensão de Jesus para o mundo espiritual. Lembrou-se desses últimos anos e como ela envelhecera, consolando pessoas que amavam seu filho e acreditavam na sua proposta. Ela havia feito um juramento para si mesma, que enquanto existissem pessoas que acreditassem no seu filho e que sofressem qualquer padecimento, porque acreditaram no amor, ela jamais se distanciaria e se faria sempre presente, e seria assim não apenas a mãe de Jesus, mas a mãe santíssima de todos que acreditavam e que sofriam pelo seu filho. O mendigo se aproximou, era mais um, mas ela estava sozinha. Estava meio turvo, não havia muitas estrelas, a lua estava meio escondida, mas ela mesmo assim pediu ao mendigo que adentrasse. O seu coração de mãe extremo não tinha lugar para recebê-los.
à alta hora da noite, pediu ao mendigo que adentrasse a sua choupana. Mas ela começou a sentir algo meio diferente. De repente as energias vibravam de uma forma suave. E ela não se lembrava mais de ter sentido isso há tanto tempo. O mendigo mantinha-se em silêncio. Ela procurava mantê-lo na tranquilidade que sempre costumava fazer com todos os visitantes. Mas ainda com o coração com um certo incômodo, uma certa angústia, fez com que o mendigo finalmente falasse alguma coisa. E ele procurou dizer: és a bendita de Deus. Ela não sabia se estava sonhando, mas aquela voz candora, vibrante, atingia-lhe o fundo da alma. E ela se lembrou dele. Se lembrou de Jesus. E achou estranho, porque todo mundo tinha procurado a sua choupana para pedir-lhe algum tipo de auxílio, mas aquele mendigo não. Ele estava trazendo uma energia de paz. Ele disse palavras benditas e abençoadas. Não lhe pedia coisa alguma. Olhando um pouco mais de perto, ela percebeu que o mendigo trazia algumas marcas nas mãos e nos pés. Lembrou-se das chagas de Jesus e achou tudo aquilo muito estranho. Quando finalmente aproximou-se dele e ele ergueu a sua face, ela gritou: meu filho. E ele disse: minha mãe, Deus, o meu Pai, pediu que eu viesse buscar. Ele quer que seja a responsável pelos atendimentos que eu farei em relação a todos que me buscarem. O tempo parou, o universo parou. O mendigo se foi, e no dia seguinte, logo cedo, João aproxima-se da choupana com dois companheiros e encontra um rosto sereno. Ao sair do corpo físico, espíritos, milhares deles, que haviam sido socorridos por ela, e outros tantos que eram tutelados na esfera crística, que fazem parte da grandiosa pleiade de espíritos bons, que trabalham pelo bem da humanidade. Uma legião a esperava. Mas o seu pensamento, ao transpor o portal do mundo físico, ao projetar o desenlace dos fluidos que aprendia a matéria, antes de ir para qualquer outra esfera superior, ela se lembrou dos apóstolos e como eles vinham sofrendo perseguições. Visitou a cada um que não viram nada, mas sentiram a sua vibração de amor, e todos narraram que aquele dia foi especial em suas vidas. Visitou todos os lugares pelos quais Jesus havia passado, todas as pessoas que ele havia abençoado. E naqueles dias, os cristãos sofriam a pior das perseguições. Homens, idosos, crianças, mulheres, jovens,
eram levados, empurrados a ferro para lugares insalubres e logo em seguida eram atirados para serem comidos vivos nas arenas da loucura de Roma por ferozes e famintos leões. Ela, antes de subir as esferas crísticas, visitou aquele lugar, abraçou um por um dos que estavam presos, daqueles corações que acreditaram na simplicidade, no amor, que abandonaram a vida dos prazeres fáceis, das ilusões terrenas, para construírem dentro de si o reino de Deus, confiantes de que o amor é a grande verdade, a única verdade. Estavam ali, aprisionados apenas porque acreditavam nisso. Nada mais fizeram. Quando ia saindo, ela percebeu que uma menina, que também se encontrava entre os prisioneiros, chorava. E não entendia por que todos estavam ali. E todos choravam. Maria aproximou-se da criança, derramou sobre ela suas vibrações de amor materno, lembrou-se de Jesus e de que todos estavam ali por causa dele. Fez com que a criança começasse a sentir, de repente, uma alegria imensa em sua alma. Enquanto todos choravam, a criança começou a sorrir. E Maria inspirou-lhe para que ela cantasse uma música que falasse de Jesus, da sua grandeza, da sua importância, da sua missão. A criança começou a cantar sob a inspiração mediúnica de Maria. E logo, em questão de segundos, aquele hino foi contaminando, contagiando a todos. E o mundo viu a cena mais bela de todos os tempos. Aquela multidão de cristãos sendo levada aos leões, cantando hinos de louvor a Deus, ao amor e a Jesus. E se entregaram com grande alegria àquele momento extremo. De lá para cá, Maria tem sido responsável em atender aos milhares de pedidos que surgem de todos os lados. Milhares de espíritos emissários se colocam à disposição para anotar cada pedido, cada solicitação. E todos têm a atenção direta de Maria, que sabe na hora certa, no momento aprazado, dentro das circunstâncias divinas, fazer com que todos sejam devidamente assistidos. E essa é a Mãe Santíssima, a Senhora da Luz. Muito obrigado a todos pela escuta.